Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia, primeiro e segundo volume, tá bom pessoal? Bem, hoje eu queria aí responder aí, né, e agradecer também a Marlene Prado, tá bom, Marlene? A Marlene Prado colocou aqui o seguinte: gratidão, Pastor Douglas, por compartilhar suas experiências. Faço palestras, olha, ela é uma palestrante, parabéns, tá, Marlene? E sempre peço a Deus que me direcione o assunto a ser tratado na mesma. Desta forma, me deparei, embora seja um assunto que eu aprecio muito, com as experiências de quase morte e experiências fora do corpo. Então decidi elaborar uma palestra intitulada As EQMs, Experiência de Quase Morte, e a Imortalidade da Alma. Eu fui pesquisando e encontrei muitos relatos fiéis, principalmente as entrevistas do neurocirurgião Dr. Amâncio, do Quem Somos Nós. Já vi os vídeos dele, tá? Do canal dele, Quem Somos Nós. Já li algumas matérias também. Por sinal, um médico hiperético. Realmente, é um homem ético mesmo. Encontrei também seus relatos e de pronto acreditei em sua veracidade. Obrigado, né? Lembrando que a irmã não é a primeira a falar isso, tá? Pessoas de inúmeras religiões, tem amigos meus, líderes religiosos, pastores, que após o meu relato, por me conhecer, a minha esposa, pelos anos que nos conhecemos, avaliando o nosso testemunho de vida perante a sociedade, é que acreditaram. Não acreditaram pelo que eu vivi, acreditaram por conhecer a mim e a minha esposa. Então, pelo nosso testemunho de vida, é que acreditaram. Que às vezes a pessoa fala, não, eu já conheço, que ele ali é 7-1. Mas quando a pessoa procura ter uma vida reta, porque ninguém é perfeito, eu mesmo sou falho, né? Mas eu procuro, me esforço. Quando você fala algo, a pessoa recebe aquilo e fala, pô, vem de uma pessoa séria, uma pessoa que dá testemunho, uma pessoa que tem frutos. Então diz aqui, ela colocou aqui: estou espírita há muitos anos. Eu achei interessante essa palavra, estou espírita. Minha esposa está aqui do meu lado, Eleusa. Vai ficar quietinha ali vendo eu gravar os vídeos. Eu costumo falar estou Douglas. Eu falo às vezes com a Eleusa, estou Douglas. E ultimamente eu tenho usado essa palavra. Depois que eu vivi e compreendi tudo, eu posso dizer com toda certeza, eu estou Douglas, eu não sou Douglas, né? Só sou aqui nessa terra, né? No momento eu sou Douglas, mas quando terminar meu tempo aqui eu volto para lá, né? Não foi me permitido, claro, nem pode ser, né? Não fica legal isso, né? Saber o meu verdadeiro nome nos céus, né? Por isso que eu vim aqui em missão, cada um de nós vem em missão. Estou espírita há muitos anos, ela colocou. Sou estudiosa da literatura espírita. Admiro todas as pessoas de corações e mentes abertas. O propósito da vida é evoluir e nos transformarmos em pessoas melhores. Claro, sempre, né? Sempre com o nosso mestre maior, Jesus Cristo. Parabenizo por ter seu coração aberto e os olhos também, para ver as verdades espirituais. Seus filhos vivem como todos nós viveremos. Claro, com certeza, mas tem algo a mais aí, paz e luz, tá? Um dos filhos está voltando, tá, minha amada? Mas isso é um outro assunto. Bem, eu queria comentar com a Marlene e os demais telespectadores o seguinte. Marlene, entenda uma coisa, você falou algo muito importante, estou espírita, tá? Então eu posso te dizer que eu estou cristão, né?
o outro está budista, o outro está católico, como a Eleusa lembrou aqui, católico, o outro está hinduísta, né? O outro está como, não vou dizer judaísta, que eu não sei a palavra certa, mas está no judaísmo, vamos dizer assim. São mais de 5.000 religiões no mundo. Tá? Muitos sabem que eu, além de ser escritor, todo escritor é pesquisador, sou pesquisador. O que eu quero comentar com você, Marlene, e com os demais, que um dia desse eu visitei uma instituição e entramos em vários assuntos, inclusive sobre esse. E eu conheci uma mestra lá, que na igreja evangélica ela seria pastora. E aí eu toquei sobre o assunto, né? Sobre as religiões, filosofias. Como muita gente não sabe, o espiritismo, né, é uma filosofia, né? Mas o judaísmo, dentro do judaísmo existe uma filosofia à parte, mas que tem uma ligação indireta, que são inúmeros rabinos que participam, chama-se a Cabala. A Cabala também é uma filosofia. O budismo também segue-se como uma filosofia, né? Misturado com uma religião. Existem outras filosofias, existem religiões, e alguns dizem que existem seitas. Claro que existem seitas, sim. Mas todas elas têm um pouco de fundo de verdade. Agora, o que eu quero passar para você, Marlene, e os demais telespectadores, que é o que eu estava conversando com a Érica, essa menina que eu conheci numa instituição que eu visitei, que eles estudam sobre a consciência, não só as experiências EQM, como estudos arrebatamento, experiência fora do corpo, desdobramento. Então nós estávamos conversando e ela falou que ela tem a mesma visão que a minha, porque ela fez uma pesquisa geral igual a mim e entendeu. Quando eu falo de EQM, quando eu falo de desdobramento, quando eu falo de experiência fora do corpo, quando eu falo de arrebatamento, eu estou falando a mesma coisa. Sendo que cada religião ou filosofia, ou até seita, traz um nome diferente. Mas é tudo a mesma coisa. Tá? O sentido da coisa, o sentido é o mesmo sentido. São experiências fora do corpo. Experiências no mundo espiritual. Experiência, outros falam, no mundo astral. Experiência no mundo da consciência. É a mesma coisa. Umas religiões falam demônios, outras falam espíritos obsessores, outros falam espíritos das trevas, outras falam energias negativas. Mas dentro da essência, o sentido é um só. É tudo a mesma coisa. É tudo trevas. É tudo ruim. É tudo que vem nos atrapalhar ou nos perturbar. Nos trazer tribulação, nos trazer aflição. Os anjos. Uns falam anjos. Outras falam espíritos de luz. Outras falam seres de luz. Outros falam uma consciência boa, ciência no caso, né? Uma consciência aberta, etc. Então, o que eu quero compartilhar com você agora, essa experiência, eu conversei com essa menina que ela já pesquisa há muitos anos também, a Érica, e ela falou, pô, que legal, depois de tantos e tantos anos, conheceu uma pessoa que conseguiu alcançar o mesmo nível espiritual de evolução. Então, no outro dia, eu estava gravando um vídeo, que eu estava conversando com um amigo meu, que ele me perguntou, pastor, por que uma pessoa pensa de um jeito e a outra pensa de outro? Eu vou responder o que o apóstolo Paulo ele fala. O apóstolo Paulo ele deixou isso bem claro. É claro que na época dele ele trouxe uma mensagem. Hoje nós temos mensagens mais evoluídas do que a de Paulo. Mas na época de Paulo ele deixou o quê? As coisas espirituais, só os espirituais entendem. Os que não são espirituais não entendem e às vezes até escarnecem. Debocha, fala isso, fala aquilo, porque ele não entende.
e é em todos os ângulos e sentido. Então por isso que às vezes uns entendem e outros não entendem. Você tem que estar no mesmo nível. Aí eu vou te trazer para a época de hoje, tá? Eu falei da época de Paulo, então vou trazer para a época de hoje. Isso foi o que Deus me revelou e várias pessoas entenderam, porque Deus me deu de uma forma bem simples para entender e passar para as pessoas. E assim as pessoas passar para adiante. Escola. Vou contar uma parábola mais ou menos de uma escola. Vou pegar um exemplo. Você pega um aluno que está no primário ou no ginásio e pede para ele fazer uma prova na faculdade junto com quem já está na faculdade. Ou coloca os dois na sala e pede para os dois conversarem sobre assuntos referentes aos seus ensinamentos. Você mesmo vai observar que o que está na faculdade, o nível dele é muito mais elevado do que o que está no primário ou no ginásio. Porque o que está no primário ou no ginásio, nem no segundo grau ele passou ainda, no ensino médio, né? Que agora é ensino médio. Então isso chama-se evolução. Parou de se falar segundo grau, agora é ensino médio. Então quem vai para a faculdade já está num nível muito superior ao que está no ginásio. Então é importante, Marlene, você entender isso. Então as EQMs, o que na verdade, por que elas começaram a existir? Na verdade as EQMs, eu vou te falar uma coisa, Marlene, eu descobri que elas existem desde a fundação do mundo. A própria Bíblia, ela relata vários exemplos de EQM. Por exemplo, José, quando teve os sonhos, ele teve uma EQM do futuro. Ele teve praticamente um déjà vu. Ele viu tudo o que ia acontecer lá na frente. Porque para você ver, José do Egito, tudo que ele sonhou se realizou anos depois. Então, para analisar, isso é até uma mensagem boa para você levar para essa palestra, ou até uma outra palestra para falar sobre o assunto. Sobre déjà vu, alguma coisa nesse sentido, você pode comentar sobre isso. José, ele viu o que ia acontecer lá na frente. Foram anos e anos e anos, depois de todo aquele transtorno que ele passou, que aconteceu na vida dele, lá na frente veio acontecer. Não é verdade? Se realizou tudo o que ele sonhou. Então ele teve um déjà vu, que foi uma EQM, uma experiência de quase morte. Em que sentido? A EQM, na verdade, é quando a pessoa ela pensa que está morta. Ela se vê fora do corpo. Mas eu já estou trazendo num outro sentido, que é uma experiência no mundo espiritual. Então o que eu quero dizer para você, Marlene, que a Terra é uma escola, né? Você sabe muito bem disso. E que a nossa verdadeira vida não é aqui. A verdadeira vida é no mundo espiritual. Isso eu percebi lucidamente, tá? Tanto é que quando eu voltei, houve alguns amigos meus com a teologia deles, que vieram me questionar algumas coisas, e quando você volta com a mente aberta. Eu desbanquei todos eles com perguntas que não tiveram resposta, e eu mesmo respondi. Deu até uma vontade na época de debochar, mas eu falei, não vou fazer isso não, porque eu ouvi uma voz falar, não é desse jeito, seja humilde, seja simples, né? Então aí eu me mantive, né? E na humildade e na simplicidade eu perguntei e depois respondi. Então o que acontece? Porque você sabe que quando você tem uma experiência de quase morte, você tem uma experiência fora do corpo, quando tu volta, você volta com entendimento de muitas coisas. Eu não vou dizer de tudo, mas quase tudo. Às vezes eu falo tudo porque, por exemplo, a vida ficou mais fácil, em termos de entender o porquê isso, porquê daquilo, porque acontece isso, porque acontece aquilo, né? Então você vive a vida até melhor, você consegue confrontar N situações, né? Como eu e minha esposa, o nosso psicólogo foi Jesus o tempo todo e nos orientou. E a minha esposa teve 2 arrebatamentos que ela se encontrou com Jesus, né? Eu tive uns 3, foram uns 3, não lembro se foram 3, foi um, eu tive um, com Jesus, se eu não me engano foi um que eu tive, né? Lúcido foi um, né? Foi onde ele trouxe a minha filha, me mostrou ela, pediu para me conversar com ela,
falou, você não teve tempo de se despedir dela aqui no corpo físico, aí sentamos, né, conversamos, né, aí deu um abraço forte nela, ela em mim, né, olhou para mim, e aí eu me despedi dela, e de lá para cá, graças a Deus, constantemente, volta e meia, constantemente é a forma de dizer, não é sempre, uma vez ou outra, eu tenho encontro com ela no mundo espiritual, tenho sonhos, conversamos mesmo, ela... E nossas conversas é assim, não de ela chegar para mim e fala, ó, tô bem, continua a sua missão na Terra. Ela fala assim para mim e eu converso com ela, tá me entendendo? E porque existe N situações, né? É muita coisa que eu já escrevi já. Terceiro livro, eu não só venho relatando algumas experiências novas que eu tive, como eu venho relatando experiências de pessoas que leram o livro, inclusive pastores, presbítero, né? que viveram fenômenos durante a escrita do livro. Deus trabalhou na vida deles. Tá me entendendo? Então, o que acontece, Marlene? Eu agradeço aí pelo elogio, tá? Mas a minha mudança foi radical e foi impactante para muitas e muitas pessoas que me conhecem Deus. E eu tenho mais de 30 anos de evangelho, há pouco tempo eu li aí um comentário de uma missionária, que hoje é livre também, né, desenvolve o trabalho dela livre, né, e conhece N religiões, etc. Mas eu queria te dizer que eu não estou espírita, mas eu admiro e não posso julgar o espiritismo de forma nenhuma. Sabe por quê? Porque tudo que eu vi fora do corpo, eu posso dizer que 99% eu encontrei nos livros de Allan Kardec e principalmente no de Chico Xavier. O Nosso Lar, todos os lugares que eu visitei, minha esposa visitou, está escrito o Nosso Lar. Inclusive o museu que minha esposa viu a minha filha dentro de um museu. Eu não tinha lido. Anotando tudo. Minha esposa, ela está falando aqui, ela não tinha lido o livro de Chico Xavier, O Nosso Lar, tá? Nós não tínhamos lido, ela não tinha lido, eu que li. Quando ela me contou, eu falei, Leusa, você viu a Vitória? A Vitória via, ela deu de um museu, num sonho, anotando e visitando um museu lá no céu, com toda a história do planeta Terra, da criação, e ela anotando tudo. Eu encontrei no livro Nosso Lar. Tá? No livro Nosso Lar fala sobre a cidade celestial. Agora, é claro que não foi revelado a Chico Xavier tudo, porque senão ficar sem graça. Mas eles têm revelado, todo o controle é do mundo espiritual. Não há nada em oculto que um dia venha a ser revelado. Lembra que Jesus falou? Isso é gradativo. Então, muitas coisas já estão acontecendo, muitas coisas as pessoas já estão encontrando respostas, pastores, líderes, amigos meus, que ligam, pastores que eu nunca conheci, estão entrando em contato comigo, estão tendo experiências fortes que estão abalando eles, e tem muitos que não têm, fica doido para ter. Eu recebo contatos de pastores que às vezes perguntam, eu queria tanto viver isso, e não sei o que lá, é muita pressão na terra, muita aflição, e isso e aquilo. Eu queria dizer que isso daí, o controle todo é de lá para cá que vem a ordem sempre é de lá para cá. A única coisa que nós podemos fazer é orar e falar, Senhor, permita com que eu tenha experiência, Senhor, me dê uma resposta disso, Senhor, me revela o que está escrito aqui na Bíblia, que eu não entendi, isso aqui é altamente espiritual, não tem como eu, como homem, saber, né? Mas eu sou alma, eu sou espírito, o Senhor é o Pai dos espíritos, o Senhor é o Pai das luzes, né? Como, se eu não me engano, foi Tiago que falou, chama Deus de Pai das luzes, né? Inclusive até postei no outro dia o capítulo e versículo que fala sobre isso no Facebook. Muitos evangélicos nem sabiam, né? Pensava que era coisa de macumba, coisa de... Aí falava, isso daí tá na Bíblia. Aí todo mundo, calou a boca. Então, o que acontece? Eu entendo assim, tá, Marlene? Que realmente as EQMs, o mundo espiritual, né? Entraram num acordo lá, os líderes espirituais, com a autorização de Jesus, é claro, com ordem dele também, podem ir e trabalhem na terra. Porque eles ficam dando cabeçada lá, as religiões, e aqui no céu não tem religião,
religião foi coisa que eles criaram, cada um disse eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, e na verdade somos todos de Deus, né? Somos todos de Cristo, porque Cristo é o Salvador. Por que ele é o Salvador? Porque ele trouxe uma mensagem de amor, de perdão, de paz, de união. Jesus não veio trazer denominação. Jesus não veio trazer uma religião criada pelo homem, como criou aí. Não trouxe templos, ele mesmo não fundou templos. Jesus veio trazer uma mensagem de amor, de vida. Por isso que ele falou, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali ele quebra toda essa contradição de templos. Eu posso estar aqui reunido com a minha esposa, fazer um culto no lar, eu posso servir a ceia entre eu e ela, porque o próprio Jesus serviu a ceia numa casa. As igrejas se reuniam em casas. As igrejas que nós somos a igreja. Então, nós se reunimos em qualquer lugar, na praça, debaixo de um viaduto, aonde estivermos reunidos ali, como irmãos, em comunhão com qual propósito? Às vezes em comunhão com propósito para comer, comunhão com propósito para evangelizar, comunhão com propósito para fazer uma festa. Existem vários tipos de comunhão, mas tem que ter um propósito para bater papo, tá me entendendo? Para conversar. Não pode ter uma comunhão com um propósito ruim, né, de prejudicar alguém. Então, Marlene, esse é o caminho mesmo, tá? Vai lá, dá a sua palestra, que Deus te abençoe, foi um prazer falar com você, tá? E nós aqui criamos isso tudo. Já me disseram que eu tinha que criar uma teoria nova, eu discordei, né? Uma menina chamada Isabel. Ela leu os 2 livros e falou, pô, o senhor poderia vir com uma teoria, uma nova filosofia. Eu falei, nem essas que estão aí eram para existir. Tanto filosofia como religião. Era para ser todos nós aprendermos o que um amigo meu me falou uma vez, eu nunca mais esqueci. Douglas, se cada um fizesse a sua parte de amar, de perdoar, de respeitar o próximo, o seu próximo, independente de família, vizinho, amizade, independente de qualquer coisa. Como em certas cidades que você vai, às vezes, você não vê um papel no chão porque um respeita o outro. Não, se não jogaram, eu não vou jogar. Aí você não olha, tem cidade que tu vai e tu não vê sujeira no chão. Como tem cidades que não tem sinal, porque o carro ele já vê de longe que tem uma pessoa para atravessar, ele para. A pessoa atravessa. Mas se tiver 1000 pessoas, ele vai parar e vai esperar 1000. Porque ele está ali, independente se ele está atrasado ou não, ele vai respeitar. Então, tem muitos lugares que a gente vê isso, né? Mas só que em um âmbito geral, se nós procurarmos se melhorar dia após dia, nós podemos melhorar cada vez mais isso. Então, o que eu quero passar para você, Marlene, que realmente eu vejo que as EQMs foi um plano emergencial, do jeito que está agora, com tanta evidência, do mundo espiritual para nos mostrar isso, que independente da filosofia, da religião, da igreja, de onde você esteja indo, você tem que entender que nós somos a igreja e devemos se amar e respeitar uns aos outros. E vivermos a vida e uns aos outros se ajudar, né? E nós estamos lutando para isso. É difícil você ver pessoas, até mesmo porque você vê aí muitos confundindo as coisas. Em âmbitos, situações, não é só na igreja evangélica, você não vê um pastor contra pastor, não. Muitas das vezes você vê um líder também espírita, não que seja diretamente contra outro líder espírita, mas às vezes deixa com que o corpo humano, eu percebi isso quando eu tive a experiência fora do corpo, ele tem determinadas funções que é totalmente diferente do espírito. O espírito ele é livre mesmo, ele se sente livre daquela situação, né? O corpo humano às vezes te direciona a fazer coisas que você não queria fazer. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Mas que Deus te abençoe. Vai nessa, qualquer coisa, meu WhatsApp é 21 986 31 6630, tá? No Facebook, página Projeto Vitória Cristina e página Livro Entre o Céu e a Terra. Lá você encontra o Douglas Cavalcante e a Eleusa Cristina. Meu outro canal no YouTube é Douglas Cavalcante, onde eu estou vestido de branco.
e o canal Projeto Vitória Cristina. Que Deus abençoe vocês aí. Hoje eu não julgo mais nada e mais ninguém. No segundo livro, inclusive, nós falamos sobre isso, eu e minha esposa, que existem muitos doutores da lei, tá? Existem muitos juízes da lei, e eu era um dele, que ficava julgando A, B, agora não julgo mais nada. Depois do que eu vi, eu entendo agora porque Jesus fala, não julguem, para que não... Quando ele fala não julguem em todos os sentidos e âmbitos, né? E âmbitos. Que Deus te abençoe, um forte abraço, Shalom Adonai.